Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like caso gostem do conteúdo e fiquem à vontade nos comentários. O tema de hoje é a absurda lógica feminina até o casamento. Quando eu digo absurda, lembrando, como sempre eu falo nos meus vídeos, eu peço desculpas por ser tão repetitivo quando eu falo isso, porque isso é uma autodefesa caso algum lacrador ou lacradora caia aqui e tente vir com conversinha na chave da moralidade e tudo mais, que aqui nós não fazemos julgamentos morais, aqui nós trabalhamos com estímulos e recompensas no ambiente e as consequências graves disso para com a sociedade. Então, o que eu vou falar aqui, que é o pensamento linear que a mulher tem, daquilo que ela tem de noção de vida, de construção para a vida dela pessoal, profissional, etc., até chegar ao casamento, é algo ao qual elas estão fazendo e tem uma probabilidade gigantesca de dar errado, ao qual já está dando para as mulheres que passaram dos 30 anos. E eu vou explicar o porquê, porque eu andei mapeando isso aí nos últimos anos e consegui, por mais difícil, que é um tema muito difícil, eu consegui entender essa lógica absurda. E quero compartilhar aqui com vocês e vocês mesmos vão estar enxergando isso. Lembrando que não sou o dono da verdade, aqui nesse canal nós apenas, não só eu, como o pessoal que comenta e participa também, trazemos recortes da realidade, através de relatos, experiências pessoais, literatura e etc., do que está acontecendo de fato com a sociedade aí nesses anos 20 que entramos aí do século 21. Se você observar hoje qual que é a lógica da mulher até ela casar, quase todas elas, tá? Vão existir exceção para isso que eu estou falando, mas a regra é que nenhuma delas quer ter filho antes dos 30. Então, tenha um filho a hora que quiser, faça um filho a hora que quiser. Só estou citando que a maioria das mulheres hoje na sociedade moderna não tem vontade de ser mãe antes dos 30 anos. Isso é um fato bem facilmente de fácil constatação. Vocês podem perguntar aí para as amigas solteiras ou que estão namorando, que estão namorando, às vezes namoradas, namorados, caso vocês tenham, que vocês vão ver que dificilmente uma mulher hoje quer ser mãe antes dos 30. O grande problema do discurso feminino, e não, isso não é só do discurso feminino, diversos discursos aí de homens, discursos voltados para a chave também de ganhar dinheiro, de construir negócio, de construir relacionamento, enfim, discursos políticos, é que a maioria desses discursos são pautados com uma certeza muito plena de antemão que isso funciona e que já deu certo em algum momento. E só que nesse caso das mulheres, a lógica delas até o casamento, eu cheguei à conclusão que isso nunca existiu na história da civilização humana. E elas estão falando como se fosse um ciclo natural da vida. As mulheres, nesse quesito de amor, na crença que elas têm do que é o amor verdadeiro, eu até fiz um vídeo um tempo atrás falando o que é o amor para as mulheres modernas, elas são bem blue pill nisso aí, elas são bem gado nesse sentido aí, tal como os homens também são gado em acreditar em relacionamento em 2021, achando que vai ser igual nos anos 50 e 60, né? Eles veem o relacionamento dos pais, dos avós, eles ainda acreditam que pode ter isso, né? Ao passo que a mulher hoje é muito menos conservadora do que os homens são. Então, por mais que a mulher tenha alguns instintos conservadores de autodefesa, mas esse é assunto para outra hora. Então, qual que é a lógica linear da mulher hoje, da maioria da que elas estão falando? Então, assim, que elas estão pregando, não estou fazendo julgamento, apenas eu estou repetindo aqui o que a maioria pensa, que vocês podem constatar facilmente, igual eu disse. Elas querem fazer a faculdade delas, ok. Elas querem, talvez, fazer uma pós. Aquelas que são de classe média alta, de preferência, fazer um intercâmbio para conhecer outro lugar, né? Ficar um tempo fora do país, o que eu acho uma experiência incrível, por sinal. E também elas, depois dessa pós, tudo mais, algumas vão seguir carreira acadêmica, vão querer fazer um mestrado, um doutorado, outras vão partir para concurso público, outras vão empreender através de e-commerce, ou montar um negócio físico e querem curtir a vida ao máximo, entendeu? Querem curtir a vida ao máximo, ou caso, em termos de poligamia, tal como os homens também querem, ficar com elas não vão falar eu quero ficar com o maior número de pessoas disponíveis, mas elas não vê problema em estar exercendo a solteirice delas dessa maneira, né? Porque elas falam que estão sendo julgadas por algo que os homens fazem. Elas estão certas nisso, porém os homens que conseguem exercer um cardápio que uma mulher mediana tem no Brasil hoje é apenas 5% dos homens do Brasil. Então se elas falassem, eu estou fazendo o que de 1 a 5% dos homens fazem, aí o discurso delas estaria correto. Essa visão errônea que todos os homens são cafajestes pegadores que as mulheres têm, é um dos maiores delírios femininos que existe, porque 80 a 85% dos homens no Brasil ganham até 2 salários mínimos. A não ser que o cara tiver uma genética absurdamente incrível, que é pouquíssimos no Brasil que tem, por conta da preferência étnica e
e corporal e de simetria facial que as mulheres têm no Brasil. O Brasil é um país de homens baixos também, etc, né? Todo mundo sabe que as mulheres aqui no Brasil têm um padrão bem eurocêntrico da beleza masculina. Isso é no mundo todo, tá? Mulheres também. Eu vou fazer um vídeo só falando beleza masculina, mas mulheres também asiáticas e etc também, e latina tem, no geral, tem essa visão também. Então, assim, o número de homens realmente pegadores com a cafajeste que tem no Brasil é minúsculo. Se os homens no Brasil tivessem mais beleza física e mais dinheiro, com certeza estariam exercendo essa cafajestade, não tenha dúvida disso, a maioria deles. Mas como eles não têm isso, a maioria vive num deserto sexual. Então as mulheres, elas querem exercer essa solteirice delas, se apegando ao discurso que elas estão imitando os homens, mas são só poucos homens do topo que conseguem isso, por conta da desigualdade do Brasil e da feiura média do brasileiro e do homem brasileiro, e aí quando aparecer alguém legal elas vão querer namorar, mas até mesmo quando elas estão na monogamia, no namoro, elas querem viajar ao máximo pro namorado, curtir, aquelas frasezinhas que seja um relacionamento leve, não sei o que, né, e enfim, não quer nem saber de casamento. A mulher dificilmente também vai querer casamento antes dos 30, né, salvo alguma outra exceção, ou muito perto dos 30, ali 28, 29, 30. Então tá, e filho então antes dos 30 nem pensar, casamento mais perto dos 30 possível, em alguns casos até depois dos 30 filho aos 35, e enfim, lógico que eu não fiz nenhum julgamento disso agora, eu tô falando exatamente o discurso delas. Mas qual que é a lógica absurda por trás desse discurso? São duas, né? Primeiro que elas falam isso numa certeza plena de que isso é a ordem natural da vida. Né? Elas falam que a chave da felicidade é você aproveitar a vida enquanto você é jovem, você não casar nova e ter filho depois dos 30. E assim, além disso nunca ter existido, além disso ser uma lógica absurda pela falta de lastro histórico disso, você não vê nenhuma sociedade que prosperou fazendo isso, né? Elas também acham que ao dizer isso elas estão sendo inteligentes, descoladas, modernas, quebrando tabus e etc. E assim, isso não existe, nunca existiu na história humana. Então assim, em linhas gerais, elas estão querendo inventar essa sociedade ao qual se faz, ao qual até os 30 você zoa pra caramba e depois dos 30 você fica mais conservadora. E assim, isso não só é inviável do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista civilizacional, mas também é inviável porque os homens não estão mais aceitando essas regras que elas impuseram. Então assim, os homens, lógico, tem muito gado no Brasil ainda, tem, só que são gados que elas não vão aceitar, porque hoje as mulheres aí, elas estão ganhando o dinheiro delas, elas estão com a carreira delas, elas não estão mais dependentes financeiramente dos homens, mas tem um grande X da questão, que eu sempre falo que a mulher, que é uma coisa óbvia, a mulher pode ganhar R$1 milhão por mês, que ela não vai conseguir ficar com um cara que ganha 10 mil, por exemplo, que ganha 100 vezes menos que ela. Ao passo que você vê homens ricos assumindo mulheres até desempregadas, desde que elas sejam bonitas e companheiras minimamente aceitáveis aí para uma boa harmonia de um relacionamento. Então, essa lógica das mulheres ela não tem replicação disso, tanto na história antiga quanto na história recente. Então, elas realmente estão inventando uma nova sociedade. E isso começou muito com as mulheres do final dos anos 80, que agora passaram dos 30, e essa dos anos 90, que muitos dos meus vídeos são focados aqui na temática de pessoas dos anos 90, que é a primeira geração que pegou todo esse auge do Instagram, do smartphone, etc. Essas aí realmente abraçaram esse discurso e essa é a programação de vida delas. E assim, é difícil, existem alguns, já disse aqui, o próprio Raccoon também fala nesse número, em torno de 5% das mulheres são bem red-piladas nesse quesito, só que muitas delas não vão falar isso por medo de ataque das feministas. Eu conheço mais mulheres red-piladas nessa chave que o Raccoon fala do que a maioria conhece, que são mulheres realmente que entendem a palhaçada que virou. Não estou falando que são mulheres unicórnios, conservadoras, boas esposas, não. Não estou falando que são isso. Estou falando que são mulheres que entendem toda essa palhaçada que nós estamos falando aqui e que concordam. Não concordam no sentido de achar que aqui somos donos da verdade, mas de concordar que estão vendo a realidade de fato. Na verdade, 100% delas vê a realidade de fato, só que 95% agem igual androides, igual robôs, igual o vídeo que eu fiz esses dias falando do comportamento androidizado das pessoas. Elas repetem jargões que elas adquiriram de blogueiras e páginas feministas aí e nem absorveram o conteúdo que foi dito aqui. Então, essas mulheres mais redpiladas, elas sabem que isso é tudo um engodo, uma palhaçada, que esse tipo de civilização não vai existir, né? Então, inclusive elas dão risada disso, por mais que algumas delas são até balzacas e vítimas disso, elas pelo menos reconhecem que são já veio mulher aqui no meu canal comentar e tal, que acabou se frustrando depois do fim também por conta de más escolhas que fizeram. Essas mulheres são poucas, mas existem, tá?
Então, assim, os homens não têm nada a ver com as escolhas ruins das mulheres, eles estão se retirando do jogo de fato. E a lógica feminina de chegar no casamento depois dos 30 como eu disse, 95%, por exemplo, não faz nem ideia que existe algo chamado microquimerismo. Tanto o Coruja do Carvalho e eu já falamos que vamos fazer um vídeo sobre isso. Ele falou que vai fazer um, eu também estou pensando em fazer um. É um tema bem complexo, que tem poucos estudos. Esses estudos geralmente não vêm muito à mídia, estão mais nos Estados Unidos esse vídeo, que é o microquimerismo, né? Que alguns estudos incipientes estão identificando que a mulher adquire comportamentos conforme ela vai adquirindo o RNA do esperma de outros homens. Isso era muito verificável em outras espécies, como macacas, éguas, alguns tipos de felinos, algumas fêmeas felinas e por aí vai, só que já tem estudo, ainda são estudos incipientes, tá? Que estão estudando microquimerismo em garotas de programas dos Estados Unidos que já faleceram e tudo mais, coletando DNA e vendo que acumula ali. Então, ainda é muito cedo para falar isso, mas existem já algumas associações, tá? Associação, não é causa e efeito, associação, tá? Associação é muito mais fraco do que causa e efeito. Não tá, isso que eu estou falando não é algo provado cientificamente, são apenas associações, porque é algo novo que estão estudando, tá? Antes que algum histérico venha aqui falar. No qual muita mulher que tem comportamento borderline, comportamento bipolar, etc., é por conta do excesso de homens que se envolveu, né? Isso aí, em termos genéricos sociais, todo mundo já sabe que as mulheres, até os homens, tá? Eles pegam alguns comportamentos da parceira, e as mulheres mais ainda, por conta da ocitocina e outros hormônios, pegam do parceiro. Só que agora estão vendo mais nessa chave genética mesmo. Então, assim, tanto do ponto de vista genético, biológico, social, civilizacional, esse plano de vida das mulheres, que zoar na juventude e faculdade, mestrado, doutorado, notem, façam o que quiser, tá? Tem muita mulher aí que tá na área acadêmica aí que tá fazendo, estão fazendo excelentes trabalhos, só que assim, não queiram achar que tudo isso aí, né, que é esse tipo de coisa que vocês conseguirem fazer tudo isso aí, que no final vai ter o marido dos sonhos esperando vocês. Então, assim, essa é a mensagem por trás disso tudo que eu tô falando. Não é que homens têm medo de mulheres independentes, que os homens não são capazes de namorar mulheres que voam. Assim como vocês têm o direito de falar que não querem os homens por qualquer motivo, seja porque ele é pobre, baixinho, feio, chato, enfim, gordo, o que vocês quiserem falar, os homens também têm direito de não quererem namorar por qualquer motivo que seja, e ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E aí nós vamos ver aí quem que vai lidar melhor com a solidão, se vai ser os homens ou as mulheres. Eu aposto a minha vida e meu patrimônio inteiro que os homens sabem lidar muito melhor com a solidão depois dos 30, porque eu já vi muito sofrimento masculino, e o sofrimento masculino tá no término, tá? Não tá na falta de romancinho, não. O homem sofre quando ele toma um pé na bunda, ele não sofre por sentir falta de namoradinha, não. É muito mais uma carência sexual, igual eu já fiz vídeo falando disso. Então, assim, pra gente entrar na reta final e finalizar o vídeo, essa lógica das mulheres, elas têm a lógica que elas quiserem, por mais absurda que possa ser, ela não tem laço histórico nenhum, elas realmente estão querendo inventar uma nova civilização do feminismo e da modernidade, que são as modernettes, né? Que sempre o Dom Sandro fala aí, o Miguel da Atitude Alfa também, né? Esse termo da modernete, que não funciona. Tá? Isso não funciona porque não tem laço histórico, e as mulheres que já começaram a fazer isso no final dos anos 80, que tem mais de 30 hoje, algumas até de 90, quem nasceu em 90 tem 31 hoje, já estão sofrendo aí com o holocausto das encalhadas, tá? Então, assim, façam o que quiserem, desejo todo sucesso na carreira de todas as mulheres aí, ganhem dinheiro, né? Façam boas descobertas, desenvolvam a sociedade, mas não queiram contar com a ideia de família perfeita, de casamento dos sonhos e tudo mais, porque uma minoria absoluta vai conseguir isso aí, tá? Porque não tem como você misturar conservadorismo com modernidade, com progressismo, com carreira acadêmica, com tudo isso aí, tá? Simplesmente não bate. Não tô falando que poderia bater, que triste que não bate, mas simplesmente a conta não fecha, tá? Um forte abraço a todos.